Boa noite, irmãos. Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, quando o Rando falou comigo sobre falar nesse culto, ele perguntou: pastor, eu poderia conversar conosco, falar à igreja, no culto que vai ser dirigido pela juventude? Eu respondi o seguinte: claro, meu irmão, é um prazer ser aqui. E fui buscar de Deus orientação sobre o que falar. E senti no meu coração o desejo de falar sobre um tema. Nós não tínhamos conversado detalhadamente sobre isso. E eu liguei para ele depois e falei: Rando, eu já tenho tema. Eu entendi, eu senti o desejo de falar sobre o propósito na vida, e a base que eu vou usar é a história de José, que é conhecido como José do Egito. Ele prontamente concordou, mas logo em seguida ele fez um novo contato e me disse: pastor, nós temos um problema. Eu falei: qual que é o problema, Rando? Ele falou assim: esse é o tema do congresso. É como se a gente estivesse adiantando as coisas, né? Eu falei: melhor ainda, significa que estamos caminhando na mesma direção e pode servir como uma preparação para esse momento. Ele logo em seguida falou assim: isso deve ser coisa do Espírito Santo, vamos continuar por aí. Eu passei a refletir sobre esse tema e pensei em algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. Ao final dessa reflexão, eu vou fazer um desafio, e eu gostaria que os irmãos estivessem durante toda a nossa reflexão olhando para a juventude. Eu gostaria que os jovens olhassem para si mesmos, para suas histórias, para os seus propósitos, e para que os outros que não são jovens olhassem também para a juventude e percebessem a história deles. E ao final, o desafio que eu vou fazer aos irmãos é para a intercessão por um avivamento no meio da nossa juventude. Eu digo aos irmãos por que dessa caminhada. Há algum tempo eu tenho uma lista de oração e tem alguns assuntos que são permanentes na minha oração. Um deles é por avivamento na Igreja Batista Brasileira, e em especial por um avivamento na nossa juventude. O pano de fundo que eu tenho para essa percepção e para essa inquietação é quando eu olho um pouco para a história da nossa própria igreja. Quando eu olho para a nossa própria história, eu percebo que algumas coisas mudaram muito, tanto no mundo afora, quanto na nossa cidade, quanto na nossa igreja. Não é o caso nós ficarmos olhando para trás e dizendo assim: por que foram os dias passados melhores do que esses? Mas é importante nós olharmos para o mundo, fazermos uma leitura de determinados fatos e pensarmos: como é que nós nos colocamos nessa história? Como é que nós fazemos a leitura dessa história para que nós possamos ser encontrados naquilo que Deus quer de nós? Eu olho, meus irmãos, para a realidade da Europa, onde existem grandes igrejas históricas que participaram do grande movimento, não só da reforma, como de grandes movimentos de avivamento no mundo, que hoje estão fechadas, e foram vendidas, e se transformaram em lojas, se transformaram em boates, ou algumas vezes estão fechadas, sem jovens. Alguns templos lindíssimos estão fechados, e um grupo de pessoas, às vezes templos que cabem 3.000 pessoas, tem um grupo de 20 pessoas numa salinha do fundo, se reunindo, algumas pessoas mais idosas, porque para economizar os custos de se manter toda aquela estrutura. Há uma secularização, há, na verdade, uma desesperança com relação ao Evangelho. Quando eu olho para a nossa realidade, eu penso também na realidade da nossa igreja local. Eu penso na realidade da nossa juventude batista do estado de Goiás. Aqueles que são mais antigos aqui na igreja sabem que nós tivemos aqui um tempo onde nós tínhamos uma união de adolescentes muito forte, com muitos adolescentes, uma união de mocidade muito forte, com muitos jovens, uma escola bíblica dominical cheia de jovens, com muita força também. Há algumas pessoas que, com relação à juventude em geral, usam uma expressão muito pesada. As pessoas chegam a dizer o seguinte: é uma geração perdida porque está sem rumo.
Mas não é nesse ponto de vista que eu quero pensar, porque eu acho que ser jovem, em especial jovem cristão, se tornou bem mais difícil. Porque quando eu e outros aqui éramos adolescentes jovens nessa igreja, o mundo era diferente. Vou dar alguns exemplos. Se passava um carrinho de picolé, nós tínhamos umas 4 ou 5 opções de picolé para escolher. Era groselha, uva, sei lá, laranja, alguma coisa assim, e estava bom demais. Hoje alguém olha para o carrinho de picolé e nem liga, vai na sorveteria, tem 200 sabores, e a pessoa escolhe um e fica angustiada se fez uma boa escolha. Nós tínhamos 1 mês de férias em julho, 3 meses de férias no final do ano. A vida corria num outro ritmo. Não tínhamos internet, não tínhamos celular. As nossas redes sociais eram na rua, ali na casa que morava minha mãe, jogando beisebol, jogando vôlei. Estávamos juntos, conectados. Nosso mundo social era a igreja. As pessoas não viviam uma flutuação de igreja em igreja com tantas opções que se tem hoje. Nós não tínhamos tantos compromissos de fazer inglês, de fazer judô, de fazer um monte de coisas. Essa pressão do desempenho. E algumas vezes a nossa vida se tornava bem mais simples, porque tínhamos menos opções de escolher. O grande drama dos jovens atualmente é a grande quantidade de escolhas e a angústia de, ao fazer uma escolha, de abrir mão do restante. Mesmo no contexto da igreja, as pessoas estão aqui, estão lá e acolá, são tantas propostas, são tantos modelos, são tantas formas, e há uma profunda angústia pelo desempenho, pelo sucesso, até mesmo a cobrança em cima dos jovens quanto ao que seria ser bem sucedido, era diferente. Nesse contexto, eu quero falar aos irmãos a respeito da história de um jovem que tem uma história dramática. E eu gostaria que você tentasse se enxergar em cada detalhe dessa história. Não pense só nos jovens agora. Se veja na sua juventude, na sua vida, nos detalhes dessa história. Pense como você reagiria, porque nós nos tornamos, e em especial os nossos jovens, muito mais imediatistas. Falamos em redes sociais, houve um momento em que tínhamos naquelas revistinhas da escola dos jovens, a nossa rede social era assim, uma seção chamada Amigos Fazem Amigos. E as pessoas escreviam cartas, demoravam para chegar, e as pessoas liam essas cartas, mandavam fotos. Agora a pessoa manda uma mensagem no WhatsApp, visualizou e não respondeu, temos um drama. Mas na verdade, eu quero olhar para os irmãos, para a nossa angústia da pressa de resultado, da pressa de se fazer as coisas, da pressa de se chegar lá, de eliminar os processos, porque nem sempre nós compreendemos que Deus dirige a nossa história. Nós compreendemos que a viagem é mais importante às vezes do que o lugar onde vamos chegar. Muitas vezes nós não compreendemos que o processo é que faz de nós quem somos. Não há, na minha opinião, pelo menos nesse momento que olho, um exemplo melhor do que o exemplo de José. O irmão que deu esse testemunho falava do sonho, da angústia de ver realizado o seu sonho logo. José era um menino assim. José era um menino de uma família de 12 irmãos. Pai de José, Israel, nós vamos chamá-lo de Jacó, mas na verdade Israel, que já tinha mudado o seu nome, tem 12 filhos. E naquele contexto de se ter 12 filhos, ele tinha 12 filhos porque eles viviam uma poligamia, eram 4 mulheres. 2 desses filhos, José e Benjamim, eram filhos de Raquel, a amada do coração de Israel. E ele tratava diferente esses filhos. Quantos de nós às vezes não foi ferido porque tem um predileto? Porque tem alguém que tem um tratamento diferente? Porque tem alguém que aparentemente o pai, a mãe, ou alguém, ou o professor, ou outra pessoa, dá uma atenção a mais. E nós muitas vezes pensamos que isso vai frustrar o nosso projeto de vida. Mas era escancarado.
Vou chamar de Jacó para ficar mais fácil na nossa compreensão. Jacó não somente falava elogiando seu filho José, tudo era melhor. Naquele tempo onde as pessoas não tinham tantas roupas, na adolescência de alguns aqui, dos quais eu me incluo, nós tínhamos menos acesso a roupas como as pessoas têm hoje. Mas naquela época ainda pior, não se tinham nem cores nas roupas. Eram aquelas roupas com aquela cor de tecido cru, mas José tinha uma túnica colorida de mangas compridas. E para nós é uma bobagem, mas para ele é como se os filhos tivessem um celularzinho meia boca e o outro recebesse de última geração. Ele chegasse assim: olha meus filhos, aqui está para o José. Os outros riam de raiva e nem sequer podiam conversar com José pacificamente. Eles tinham ódio dele. E ele, obviamente, pela sua imaturidade, quem de nós não teve ou tem em algum momento da nossa vida um elevado grau de maturidade? Às vezes nós queremos cobrar de determinados jovens uma maturidade para a qual ele não foi treinado. E ele falava dos seus sonhos e teve sonhos. Muitas vezes falar dos nossos sonhos nos machuca pela maneira como que as pessoas olham para nós. Ele teve sonhos mesmo, de dormir e sonhar. Sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E ele chega se achando e diz: meus irmãos, eu tenho um sonho, parem para me ouvir. Nós desejamos ser ouvidos. E eles o ouviam e se indignavam. Você está achando que nós, o nosso pai e a nossa mãe vai se curvar diante de você? Você está louco. Não se dando por satisfeito, ele sonha ali com os feixes de trigo. Eles cortavam, amarravam os feixes. Ele sonhou que o feixe dele se levantava e os feixes dos outros se encurvavam. E ele conta para os irmãos. E eles o odiavam ainda mais. E o que é pior, ele, como adolescente mimado, ele falava mal de seus irmãos para o seu pai. Porque os outros, indignados com toda essa situação, eles faziam as coisas que nem sempre agradavam o pai e se resolviam entre si. Mas José contava: olha, eles estão fazendo isso, diferente do que o senhor mandou fazer. Jacó ficava indignado, ficava revoltado, indisciplinava os filhos, eles o odiavam ainda mais. Eles eram nômades. Não era como hoje, que nós saímos para trabalhar, voltamos, vamos ao supermercado, compramos as coisas, vamos ao shopping. Não, eles cuidavam de ovelhas onde tinha um pasto. E eles viajavam, pegavam as ovelhas, passavam dias em algum lugar, e depois acabava o alimento ali, eles migravam para um outro lugar e passavam meses sem voltar em casa. Em certo momento, o Jacó chama o José e fala assim, e ele ficava em casa, ele era um dos mais novos, diz: vá ver seus irmãos, como estão os seus irmãos. E ele sai viajando para encontrar com os irmãos. Chegando lá, de longe eles perceberam que era o mimado José que estava vindo. Lá vem o cara da túnica colorida, só pode ser o José. E eles dizem: lá vem o tal sonhador, porque os sonhos incomodam. Nós muitas vezes, na nossa transparência inadequada dos nossos sonhos, nós acabamos fazendo uma exposição exagerada daquilo que sonhamos. E nem sempre as pessoas estão prontas para aquilo que sonhamos. Mas ele, embora fosse um sonho de Deus, ele podia imaginar que fosse um caminho fácil. Nós temos pressa, nós oramos, nós queremos resultados, nós cobramos de Deus quando esse resultado não vem no nosso tempo. O caminho antes da chegada dele, que provavelmente vinha a pé, de longe, ele está se aproximando, reconheceram que era ele, e disseram: vamos matá-lo, vamos acabar com essa história. Rubem tentou proteger o José, falou: não vamos fazer isso. Fez uma manobra, disse: olha, nós temos ali um buraco, um poço seco, vamos jogá-lo lá dentro. Ele estava estabelecendo uma estratégia para em algum momento ele conseguir resgatar o José e devolver para o pai em segurança. O que ele faz? Eles põem, jogam o José lá e ficam lá conversando, e José gritando por socorro. Você já imaginou ser hostilizado pelos da sua família, pelos de casa? Você poderia dizer: Deus, o Senhor me dá sonhos e eu tenho hostilidade dentro da igreja. Quantas vezes eu dou um testemunho ou falo alguma coisa